Oi, oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Semana passada, nas duas últimas semanas, a gente estava falando da primeira lei da termodinâmica, que ela correlacionava essa fórmula aqui que a gente trabalhou, tá? E o que que essa fórmula diz pra gente, que a gente viu, né? Ela diz que a variação da energia interna de um sistema, tá, vai ser igual à quantidade de calor recebida ou cedida nesse recipiente, menos o trabalho que ela realiza. Então vamos imaginar que é a seguinte situação, que a gente tem um frasco qualquer, e dentro desse frasco a gente tem um gás, tá? E ele está sendo comprimido por um êmbolo. Aqui em cima a gente tem um êmbolo que está pressionando esse gás dentro desse recipiente. A partir do momento que a gente acende, né, uma fonte de energia, uma fonte de calor e aquece esse frasco, consequentemente essas moléculas, né, o grau de agitação dessas moléculas vão começar a trabalhar, o grau de agitação vai aumentar e esse êmbolo aqui ele vai começar a se locomover. Como ele está sendo aquecido, as moléculas vão aumentar o grau de agitação, então esse êmbolo vai acabar subindo. Então o que, que ele está correlacionando aqui, ó? O calor que a gente forneceu para esse recipiente, tá? Vai aumentar aqui a variação dessa energia interna, a variação de energia vai estar aumentando e, consequentemente, isso vai gerar um trabalho. Esse êmbolo aqui vai começar a se locomover, né? Ele vai acabar subindo aqui por causa desse material que se expandiu. Então, isso aqui é o que trata basicamente a lei a primeira lei da termodinâmica, que a gente já viu. E agora vamos falar um pouquinho de princípio de conservação de energia. O que basicamente diz o princípio de conservação de energia? Ele estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu tenho um frasco, um recipiente isolado do meu externo, ele não tem contato nenhum com o meu externo, a energia que a gente tem dentro desse recipiente aqui, ele vai permanecer constante, ele não vai se alterar. A energia não vai aumentar, ele não vai ganhar mais energia e ele também não vai perder mais energia. Lembrando, isso só acontece, né, nesse tipo de situação, em sistemas isolados. Aí botei um lembrete aqui, sistema isolado é aquele que não troca matéria nem energia com o ambiente externo, tá? Gravem isso aqui, né? Façam uma anotaçãozinha aí do que é o princípio de conservação de energia. Preferencialmente façam uma pesquisa, né, que também seria interessante. Vamos falar agora um pouquinho da segunda lei da termodinâmica. Basicamente, ela está correlacionada com esses dois pensamentos aqui. O de Kelvin e Planck, que ele fala o seguinte, que é impossível construir um motor térmico que trabalhe em ciclos de 100% de rendimento. O que isso quer dizer? Que é impossível a gente construir um motor térmico, um motor que ele é movido a calor, por exemplo, movido a carvão, movido a petróleo, a gasolina, que tenha 100% de rendimento, 100% de aproveitamento desse calor. Tá? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, acho que na próxima página aqui, sobre motores, tá? Sobre motor térmico. Então, o motor nunca tem 100% de rendimento, é sempre menor. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender do que a gente está falando em relação a isso. E a segunda é de Clausius, e ele afirma que é impossível construir um dispositivo que transfira sem gasto de energia calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. O que ele quer dizer com isso? Olha só, imaginemos que aqui a gente tem um corpo A e ele está mais quente que esse corpo B, tá? Espontaneamente, se a gente colocar esses dois corpos juntos, o corpo A que está mais quente, ele vai ceder, ele vai doar calor para o corpo B. E os dois vão acabar entrando em equilíbrio. É isso que acontece espontaneamente. Ah, então quer dizer que a gente não pode ter um corpo mais frio doando calor para um corpo mais quente? Sim, pode acontecer, mas não é espontâneo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente liga uma geladeira, liga o nosso ar-condicionado. A gente precisa de uma energia externa, né? A gente precisa, por exemplo, para um ar-condicionado funcionar, ele está ligado numa rede elétrica, tá? Aí pode acontecer isso aqui, do corpo mais frio, do ar calor para um corpo mais quente. Mas espontaneamente, tá? É só do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá bom? Eu botei um exemplo aqui, vamos lá que a gente tem um corpo A com 127 graus Celsius e um corpo B com 27 graus Celsius, tá? A partir do momento que a gente coloca esses dois corpos em contato, né, a gente sabe que, como a gente falou até agora há pouco, o corpo A ele vai doar o calor para o corpo B.
E o que vai acontecer? Que eles vão entrar em equilíbrio. O que vai acontecer? A gente vai somar essa energia aqui do corpo A, que é 127, mais esse 27 aqui que é do corpo B, e vai dividir por 2, tá? Na hora que a gente faz essa soma e divide por 2, a gente vai encontrar aqui 77 graus Celsius. O que vai acontecer então? O corpo A e o corpo B vão entrar em equilíbrio térmico, tá? E os dois vão ficar com a mesma temperatura, de 77 graus Celsius. Lembrando que isso é espontaneamente, tá? Em casa de uma geladeira, um ar-condicionado, como eu falei com vocês, isso pode acontecer também do corpo mais frio doar para o corpo mais quente, mas não é espontâneo, tá bom? Então, esse aqui é basicamente o que enumera as duas leis da termodinâmica. E vamos falar agora também um pouquinho de máquinas térmicas, que também está relacionado com a segunda lei da termodinâmica. E o que é uma máquina térmica? É tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma máquina, tá? E que a gente coloca uma fonte quente nessa máquina. O que é uma fonte quente? Como eu falei, pode ser um carvão, pode ser querosene, petróleo, qualquer coisa que seja o combustível dessa máquina. Isso é o que a gente chama de fonte quente. Tá? Essa máquina vai pegar essa fonte quente, esse calor, e vai transformar em trabalho. Só que uma coisa muito importante, sempre tem perda de calor, tá bom? Por mais que a gente pegue uma fonte quente e coloque nessa máquina, ele sempre vai perder um pouco desse calor para o meio externo, tá? Ele nunca vai conseguir trabalhar 100% com uma fonte de calor. Então aqui ela pega a fonte quente, trabalha, perde um pouquinho dessa fonte quente que se transforma numa fonte fria qualquer para o meio externo e transforma isso em trabalho. Coloquei um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma máquina, tá? Ela é aquecida aqui com carvão, tá vendo? Esse carvão, eles estão, né, acesos aqui, né, com uma fonte de calor, gerando calor aqui. Aqui a gente tem uma chapinha que separa esses dois ambientes e aqui em cima a gente tem água. O que vai acontecer aqui? Esse fogareiro nessa fonte de calor, ela vai aquecer esse líquido, essa água que está aqui, ela vai se transformar em vapor de água, vai sair por aqui, ó, e esse vapor de água, ele vai acabar empurrando esse pistão aqui que a gente tem, tá vendo? O excesso de vapor, ele vai sair por essa saída que a gente tem aqui, ele vai pressionar esse pistão e vai fazer, consequentemente, aqui é só um exemplo, tá? Essa rondana aqui girar, tá vendo? Então, o calor aqui, ele gerou uma fonte de trabalho, tá vendo? Aqui a gente tem a fonte fria, né? O calor que ele se perdeu, para ele conseguir fazer a movimentação desse pistão. E o trabalho está aqui com o movimento, por exemplo, dessa rondana. Então, isso aqui é um exemplo de uma máquina térmica, tá? Um outro exemplo que é o contrário da máquina térmica é o refrigerador térmico, que faz o trabalho contrário da máquina térmica. Ele recebe trabalho de uma fonte de energia elétrica, por exemplo, para tirar calor de uma fonte fria, deixando mais fria. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é uma geladeira, uma máquina frigorífica. A gente vai gerar calor para ela a partir do momento que a gente pega essa geladeira, esse frigorífico, essa máquina frigorífica e liga lá na tomada, ela está recebendo calor aqui da fonte elétrica, não está? Consequentemente, essa máquina vai pegar essa fonte elétrica e o que ela vai fazer? Ela vai tirar o ar quente, o ar frio da geladeira e vai jogar para fora, transformando em ar quente. Por exemplo, aquela chapa que a gente tem atrás da geladeira, que ela fica quente, é exatamente o ar frio que a máquina pegou e jogou para fora, tá? Quando ele faz isso, ele está tirando o frio da geladeira e jogando para fora. Consequentemente, ela vai ficar mais fria do que a anterior, deixando essa máquina, deixando o ambiente dentro dessa geladeira mais frio. Então, o trabalho aqui vai ser igual ao calor quente menos o calor frio, tá? Nada mais é do que aquela fórmula relacionada. Eu não falei anteriormente, mas a máquina térmica é a mesma coisa. O trabalho realizado vai ser sempre a fonte quente, tá? Que a gente colocou, né, como combustível dessa máquina, menos o calor frio que a gente desperdiçou, né, que a máquina desperdiçou antes do trabalho, tá? Então, quanto menor for esse valor aqui, quanto menos calor essa máquina perde, mais eficiente essa máquina vai ser. Mas isso aí vai ser assunto para a próxima aula, tá? Então, falamos aqui de máquina térmica e máquina fria.